Oi, oi, pessoal! Hoje eu tô na casa do meu irmão e a gente vai fazer ralá. Eu vou lá preparar, higienizar o ambiente, preparar os ingredientes, chamar meu ajudante que tá lá embaixo jogando bola e eu volto já já. Então, pessoal, antes de começar qualquer receita, a gente precisa separar todos os ingredientes. A gente vai usar uma xícara de café de açúcar, um copo de água, melhor se tiver morno, 2/3 de copo de óleo e meio quilo de farinha de trigo. Como eu não tenho aqui copo medidor nem balança, eu posso usar o copo do liquidificador, que ml e quilo é bem semelhante. E por último, uma colher de sopa de sal. E o fermento biológico seco, ou 10 gramas. Pronto, agora que tá tudo separado, a gente começa. Primeiro, o açúcar. Como eu tô na casa do meu irmão, ele não tem utensílios, a gente vai usar o que temos, né? Olha, sempre fica esses gruminhos, não é bom colocar. É bom descartar. Aí, a gente coloca o fermento biológico seco. Era bom ter uma tesoura, mas eu sou teimosa e esqueci. Tá? Açúcar, fermento. Tem gente que não, que prefere colocar tudo de uma vez, os ingredientes. Eu prefiro primeiro dar 5 minutos pro fermento acordar e depois voltar com os outros ingredientes. Agora o copo de água, preferencialmente morna, mas se não der pra ser morna, não tem problema, pode ser água fria. Aí a gente mexe bem, pra dissolver bem o açúcar e o fermento. E aí a gente deixa, fermentar por aproximadamente de 5 a 7 minutos. Agora que passaram 5 minutos, a gente vê que o fermento tá bom, que ele começa a fazer essas bolhas. Tá vendo? E agora a gente vai entrar com o óleo e depois com a farinha. Então aqui tem lá os 2/3 de copo de óleo. A farinha vai bem aos poucos, porque a peneira não permite ser muito mais que isso. Sempre bom peneirar todos os farináceos para eliminar qualquer substância que não seja farinha e para também deixar a massa bem airada. Oi. Eu não gosto de colocar toda a farinha de uma vez, porque quem tá me acompanhando e lembra no último vídeo, a massa deu ruim porque eu coloquei muita farinha. O sal mata o fermento, então o sal vai em cima da farinha. Uma colher de sopa rasa de sal. E agora, vamos pra magia. Eu adoro fazer pão. E eu aprendi com a prática que primeiro é mais fácil fazer uma meio meleca, porque quanto mais molinha tiver a massa, mais macia ela vai estar. Então primeiro faz uma meleca antes de colocar as mãos, porque pão se faz com as mãos. Tá vendo? Bem, dissolver bem a farinha. Pode ser com a colher, com a bundinha da colher, vai fazendo assim, até dissolver bem a farinha. Porque assim vai ficando mais fácil de não deixar a massa ficar muito dura. Vamos lá, agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de farinha. Lembrando que eu medi aproximadamente meio quilo. Mas a minha farinha de trigo, o restante está aqui por perto. Porque eu acho que a gente vai precisar de mais de meio quilo. Agora, que já tá começando a dar um pouquinho de consistência, tá vendo? Tá com um pouquinho mais de consistência, a gente vai pra bancada. Lembrando que a bancada tem que estar bem higienizada, tá? Bom, eu separei aqui um pouco de farinha peneirada pra eu usar na bancada. Então eu coloco um pouco bastante, um pouco bastante de farinha. Aí eu pego minha massa e a massa é fácil de desgrudar e o que não desgrudar é só pôr um pouquinho de farinha e que ela sai. Mas ó, como ela vem quase inteira, tá vendo? Ela fica quase toda limpinha. Daqui a pouco a gente vai pôr as mãos, hein? Bom, agora com a massa na mesa, a gente também põe um pouquinho de massa em cima, porque ela tá bem mole. Pode pôr bastante massa e a gente faz assim, ó, como se fosse colocar pra dentro. Como se fosse colocar pra dentro. Se você sentir que grudou na mão, põe mais um pouquinho de farinha. Aí, ó, pra dentro, pra dentro. Junta a farinha e pra dentro. Pra não melecar as mãos. Pra dentro, ó, você puxa e pra dentro. Puxa e pra dentro. Isso é sovar a massa. A gente tem que sovar a massa significa abrir o glúten, acordar o glúten. Quanto mais mexe a massa, mais glúten se forma, mais elástica e macia ela fica. Tá vendo como ela tá? Ó, tá quase, ó, tá pegando na mão? Tá vendo? Ainda tá pegando na mão? Ainda com mais um pouquinho de nada de farinha. E assim vai fazendo até ela não pegar mais na mão. Cuidado pra não pôr muita farinha pra massa não ficar dura e vão acabar ficando pesado. Olha como tá pegando, ainda tá pegando na mesa e na mão. Mais um pouquinho de farinha e assim vai fazendo. Eu mostro já já o resultado final. Olha lá, a massa já tá praticamente pronta. Ela tá bem macia. Ela não tá mais grudando na mesa, nem na minha mão. É importante ela ficar bem lisinha. Então, vamos sovar, vamos sovar. Ui, isso cansa. Ela ainda tá minimamente grudando, tá vendo? Então, é muito pouquinho farinha, só pra gente sovar a massa, ó. Eu faço assim e ponho pra dentro, sem rasgar. Faz, ó, um cone, aí vai aqui, ó, e empurra pra dentro. Faz um cone aqui, ó, empurra pra dentro, sem rasgar a massa. Empurra pra dentro. Só pra ela ficar bem macia. Depois da massa bem macia, a gente vai naquela bacia que a gente usou pra fazer a massa. Não importa que tá suja. A gente pega a farinha, coloca uma camada de farinha, pega a massa, tá vendo que tá bem lisinha, bem lisinha. Coloca aqui bonitinha, sem apertar. Um mínimozinho de farinha em cima. Tem que tampar, de preferência, com um plástico sem apertar. Tampar com plástico, com pano de prato pra descansar entre 1 hora e 1 hora e meia, dependendo da temperatura do ambiente. Então, pessoal, depois de 1 hora, 1 hora e meia, aqui em São Paulo tá muito frio, então demorou 1 hora e meia. A massa cresceu. E agora a gente pega a massa, coloca na bancada. Essa receita dá pra fazer exatamente 2 ralotas. Então a gente vai separar a massa em 6 pedaços iguais. Mais iguais possíveis, né? Então, cada trança são 3. E eu tô achando que os meus pães vão ficar 1, 2, 3, ó. Vocês já viram que eu não consegui separar igualzinho, então vamos pôr mais um pouquinho aqui e dividir aqui mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui e dividir aqui. Pronto. 6 pedaços iguais.
Ó, com a mão pra dentro, os dedos pra dentro, sem rasgar a massa. Entendeu? Com a mão pra dentro, sem rasgar a massa. E aí a gente faz assim, enrola um pouquinho e põe pra descansar. De novo, ó, também tá tudo bagunçado. A gente faz assim, ó, pra dentro, ó, pra dentro, pra dentro, pra dentro, e dá uma enroladinha e põe um minutinho pra descansar. Eu vou pegar mais um pouquinho de farinha só pra não grudar na mesa. De novo, pra dentro. Então aqui a gente tem 3 pedacinhos pra trançar. E, de novo, sem rasgar a massa. É o mais importante é não rasgar a massa. Pra dentro. Pra deixar ela bem lisinha. De novo. Tá vendo que ela fica quase grudando na mão. Mas não gruda. Ó, último. Um pouquinho de farinha e, ó. Pra dentro, ó. Pra dentro, pra dentro. Né? Pronto. Então a gente tem 3. A primeira bolinha que eu fiz foi essa, certo? Então vamos lá, a gente pega. Aqui também tá um pouquinho sujo de farinha. E vamos fazer rolinhos. Rolinhos. É igual brincar de massinha. Do meio pro centro. Sem rasgar a massa. Pro meio, pro centro. Do meio pro centro. Quanto mais fina e comprida, maior, né, a ralar, enfim, fica a critério. Eu gosto de fazer assim primeiro, ó, enrola e enrola. Como é uma massa elástica, ela cada vez ela encolhe, mas não tem problema. Encolhe um pouquinho, a gente puxa daqui, puxa dali, e sempre dá certo. Não importa se um pedacinho ficou maior que o outro, no final dá sempre certo. Pronto, já com as 3 cobrinhas feitas, eu dou uma esticadinha assim de levinho, porque elas adoram ficar encolhidas. A menor sempre vai no meio, que é ela que menos trança. Então, são 3, tá? Junto as pontas, eu sou canhota, então da esquerda embaixo, da direita pra cima. Aí, da esquerda pro meio. Tá? Da direita pro meio. E assim vai. Da esquerda pro meio. Da direita pro meio. Esquerda pro meio. Direita pro meio. Esquerda pro meio. Eu tô puxando um pouquinho. Aqui, acabou. Eu faço assim, ó. E dá uma apertadinha. E aqui, a mesma coisa. E uma apertadinha. Nossa, ela tá pronta. E por último, é só pincelar gema de ovo, salpicar gergelim, pimenta do reino, qualquer outro tipo de grão que tiver em casa e colocar no forno pré-aquecido a 280 graus por aproximadamente 30 minutos. E esse, pessoal, é o produto final. Segue para mais dicas.